Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco. Então hoje nós vamos ler um texto do nosso amigo J. Marques, um texto que ele fez para uma amiga dele e que ele, para prestar uma homenagem a essa amiga, ele pediu para eu gravar esse texto aqui, divulgar esse texto, para que essa amiga dele, né, se sinta envolvida pelas emanações de paz e de harmonia que ele envia para ela, tá? É uma amiga do J. Marques que ele pediu que eu a homenageasse. Então nós vamos ler o texto, tá no feminino, porque é uma amiga, mas depois, durante os nossos comentários, nós vamos ver que esse texto serve para homens e mulheres. Mas vamos ler o texto primeiro e depois nós comentamos. Então o texto intitula-se Poema da Corredora. Então o poema fala assim: ela corre atrás dos seus sonhos. Onde ficou sua gota de orvalho? Será que nos olhos da vida? Ali, na curva da estrada? Não sei. A corredora nunca desiste. Corre atrás de um amor que não veio, olha os horizontes cobertos de chuva, ri da sua condição de corredora chorona, recupera-se das contusões do coração. Ela é corredora, jamais desiste, deixa para trás as trilhas percorridas, ondulantes da lama e esforço, refazendo uma borboleta chamada esperança. A corredora é uma taça de perfume. Vamos então comentar esse texto que eu achei assim, bem interessante. E a pessoa que foi homenageada sabe quem é, de quem nós estamos falando. Bom, o que significa ser corredor? Tanto homem quanto mulher. Ser corredor é aquele que nunca desiste. Porque muitas vezes, durante a nossa vida, devido aos problemas que nós temos, as nossas dificuldades, nós desistimos de viver. Desistimos dos nossos ideais, abrimos mão dos nossos objetivos existenciais, somos vítimas da depressão, da melancolia, do desânimo, da revolta, do desespero. E quando nós começamos a desistir e começamos a ceder a sentimentos menos felizes, então virão as consequências, que exatamente nós deixarmos de lado as nossas buscas pelas aquisições espirituais, as nossas buscas para que ser uma pessoa de bem, ser uma pessoa melhor, nós vamos colocar em segundo plano, vamos ficar deitado. Tem até aquela música do Erasmo Carlos, né? Deitado na beira do caminho, né? Que eu não vou cantar aqui para vocês para não espantá-los, mas basicamente fala assim, né? Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia você volte para mim, né? Então, quando a pessoa fica deitada na beira do caminho, né? Aí fica complicado, né? A pessoa realmente fica numa situação de complexidade, que não avança, não busca uma situação de renovação. Então, nós precisamos, para não desistir dos nossos sonhos, não deixarmos de correr atrás dos nossos objetivos. Aí ele continua aqui: ela corre atrás dos seus sonhos. Tem muita gente que fala assim: eu não tenho sonhos. Mas a partir do momento que nós estabelecemos objetivos existenciais e nós buscamos mudanças na nossa vida, nós procuramos optar por sermos melhores, nós estamos estabelecendo um sonho de vida. O sonho a gente não deve caracterizar apenas como algo grandioso,
Ah, eu quero ser cantor, eu quero ser escritor, eu quero ser artista, ou eu quero ser um grande esportista. Então, quando a gente fala em sonho, não é apenas sonho de ser grande, de ser famoso, de ter sucesso. O sonho é você ser feliz. Se nós buscarmos nessas nossas intenções de vida a necessidade de nos capacitarmos para sermos felizes, já é um sonho. Você buscar sempre, correr sempre atrás da felicidade relativa, porque nós sabemos que no mundo de provas e expiações, a felicidade absoluta, ela não é possível, porque a gente se depara com pessoas que passam fome, com feminicídio, com misérias. Então aí realmente não fica possível a gente dizer que nós teremos uma felicidade absoluta. Mas quando nós nos propomos a buscar a felicidade relativa, nós temos um sonho, o sonho de ser feliz. E aí vem o desdobramento do texto, que ele fala assim: onde ficou sua gota de orvalho? Será que nos olhos da vida, ali na curva da estrada? Não sei. O que significa a gota de orvalho? A gota de orvalho são as recordações interessantes, as recordações boas, as lembranças marcantes que nós temos na nossa existência. Então nós temos boas recordações e más recordações. As boas recordações, o simbolismo é a gota de orvalho, né? Quer dizer, é aquele elemento em que você vai ter como referência para lembrar de todos os momentos bons que você viveu, né? Dos momentos legais que você teve, os momentos interessantes que você vivenciou. Isso é a gota de orvalho. E são recordações que você não deve deixar de lado, você não deve abrir mão. Você precisa sempre estar atento a essas recordações, porque elas fazem parte do nosso histórico. E aí se a gente começa a esquecer, ah não, isso aqui não é importante, ah não, essa pessoa aqui já passou e não me interessa mais, então a gente vai se perdendo também. Porque o que tem de bom na nossa vida, o que foi bom, nós temos que manter aceso essa chama do que é bom, do que foi bom, né? Aí ele fala aqui, nos olhos da vida. Será que nos olhos da vida, ou seja, o que significa nos olhos da vida? Significa o nosso desenrolar existencial. Então, periodicamente, nós precisamos, e Santo Agostinho nos recomenda que nós façamos essa busca diariamente, nós temos que procurar estabelecer como está a nossa existência. Será que nós estamos conduzindo bem a nossa vida? Será que nós estamos prejudicando alguém? Será que nós estamos não sendo honestos, não sendo éticos? Então esse olhar da vida, esses olhos da vida, significa exatamente essa análise periódica que precisamos fazer dentro dessas recordações que nós temos. Porque às vezes nós temos as recordações, temos os descaminhos ou os reencontros e nós às vezes passamos batido e temos aquele pensamento assim, não, eu estou certo, isso aqui eu estou certo, isso aqui fulano que errou, fulano que está errado, fulano que me magoou, ele que tem que me pedir desculpa, e às vezes não é bem assim. Muitas vezes nós também temos que reconhecer que nós precisamos pedir desculpa às pessoas pelos nossos erros, pelos nossos equívocos. Então, nos olhos da vida significa esse olhar, essa análise periódica que temos que fazer sobre os nossos objetivos para verificarmos os nossos caminhos, se estão corretos ou não. E a curva da estrada? A curva da estrada significa novos tempos, novos momentos. Então, feitas essas análises da nossa existência, nós temos que partir, né? Partir para buscar correr sempre atrás da felicidade, né? Ali na curva a gente descansa e a curva representa o quê? Escolhas. Então nós temos que
também nessa análise que estamos realizando, nós temos que fazer escolhas. Então, por exemplo, eu não sei se eu já tive oportunidade de falar aqui com vocês, e se não falei, vou aproveitar a oportunidade, que teve um momento da minha vida que eu tive que fazer uma escolha. Eu trabalhava numa determinada área profissional, eu verifiquei que não estava indo bem naquele segmento profissional e tive que fazer uma escolha. Chegou numa curva da vida, quer dizer, eu estava numa determinada etapa, estava com 20 anos de profissão, não estava obtendo sucesso na profissão, estava tendo dificuldades, então chegou ali na curva, eu tive que escolher, não, eu não vou mais por esse caminho, eu vou pelo outro caminho. Mas para a gente chegar nesse entendimento, a gente reconhecer essa situação, nós temos que estar sempre correndo atrás da felicidade, ou seja, estar sempre buscando o bem-estar consciencial, buscar sempre a nossa consciência para verificarmos se estamos fazendo as melhores escolhas. E aí vem a colocação, a corredora ou o corredor nunca desiste. Então, não é porque está dando errado que a gente vai desistir, né? Então, por exemplo, eu realmente fiquei durante um bom tempo pensando o que fazer, e não estou fazendo apologia das minhas atitudes, dizendo que eu sou evoluído, não, tá, gente? Não estou dizendo, o Fernando é evoluído, não. Isso aí todos nós podemos fazer, e isso é extremamente necessário, a escolha de um caminho correto. Às vezes você está indo por um caminho, você pensa que está certo e não está, né? E aí você tem que mudar a sua trajetória. Então eu tive que fazer uma escolha. E eu não desisti dos meus objetivos. Eu encontrei outros objetivos, outras possibilidades de trabalho. Hoje eu trabalho numa outra área, né? Estou trabalhando num outro setor e continuo sonhando, continuo correndo atrás da felicidade, continuo correndo atrás da paz da consciência. Porque se você chega à conclusão que você não está tendo um bom desempenho, seja profissional, seja espiritual, seja em alguma área da sua vida, ou afetivo, né? Às vezes aquelas relações afetivas tóxicas que você mantém porque está acomodado. Ah, não, eu estou 30 anos casado, eu já não gosto mais da minha esposa, mas vou levando, é melhor, porque senão vai dar problema. Não, às vezes até mesmo a relação afetiva estável, né, aparentemente estável, você tem que fazer uma reflexão e ver se está dando certo, se é aquilo mesmo, se a curva, se você tem que mudar a trajetória, né? Chegou ali na curva da estrada, no momento da reflexão de você ter que fazer uma outra escolha, você tem que ter coragem, às vezes, de se desligar de uma situação inadequada para seguir para uma nova situação. Então, essa questão do não desistir é não deixar de sonhar, não deixar de correr atrás da felicidade relativa. E aí continua aqui meu amigo Jotamar, corre atrás de um amor que não veio. E aí vem aquela história, quantos de nós somos frustrados no amor? Né? Às vezes a gente tem aquele sonho, né, de ter aquela pessoa maravilhosa quando nós somos jovens, de ter uma pessoa que nos compreenda, que nos acolha, num casamento feliz, mas às vezes não aparece, às vezes a coisa não ocorre, não acontece, né? Então nós temos que compreender às vezes que a solidão bem vivida, ela é necessária, ela é uma prova que às vezes a gente tem que passar uma existência toda sozinho, ou então a gente tem uma relação que a gente tem que fazer aquelas escolhas, que a gente tem que mudar a trajetória, e aí a gente vai ficar um tempo sozinho. Como é que a gente cura a solidão? Como é que nós fazemos para não nos sentirmos sozinhos? Então, se nós analisarmos as obras de Joana, ela vai nos falar o seguinte: quem é solidário não é solitário. Ou seja, quando nós exercitamos a caridade, o amor ao próximo, quando nós procuramos ser solidários ao nosso semelhante, nós nunca estaremos sozinhos. Eu tenho um companheiro que nós tivemos no movimento espírita, ele já desencarnou, o Amauri, e uma vez eu nunca tive oportunidade de vivenciar
essa situação, mas eu sabia que ele fazia isso. Ele todo dia 1º de janeiro, ele ia para uma instituição para preparar o café da manhã para um grupo de pessoas lá. Eu não me lembro se era idoso ou se era algum... Era uma instituição, se não me engano, acho que era um hospital. E aí a pessoa em hospital passa dia 31 sozinho, né? Aí no dia 1º de janeiro, os dirigentes, os coordenadores do hospital faziam um café da manhã e comemoravam o 31 no dia 1º, né? Eles não... Dia 31 à noite todo mundo ia dormir, aí dia 1º era aquele café da manhã. E ele ia, dia 1º de janeiro, depois de comemorar com a sua família, ele ia até esse local para cortar fruta, para fazer uma salada de fruta para os companheiros. A salada de fruta era por conta dele. Então, quem age dessa forma nunca vai estar sozinho. Você pode estar sem marido, sem filho, sem ninguém, mas esse ninguém é entre aspas. E além disso, a gente não pode esquecer que quando estamos aparentemente sozinhos, temos a presença dos nossos amigos espirituais que nunca nos abandonam. Nós sabemos que nós vivemos cercados por uma multidão de testemunhas invisíveis. E nós nunca estaremos sozinhos porque sempre teremos os amigos espirituais que estarão do nosso lado. Olhe os horizontes cobertos de chuva, ou seja, às vezes os nossos horizontes estão nublados, né? Então a gente está sem amor. Ó, minha mãe já está passando aqui, vai dar um bom dia para vocês. Ela está sempre aqui passando quando a gente está gravando fazendo os nossos comentários. Bem, então, às vezes os nossos horizontes estão cobertos de chuva, estão nublados, né? Aí você dá tudo errado, tá tudo complicado na sua vida, mas o sol não deixa de brilhar. Mesmo quando está chovendo, mesmo quando o tempo está nublado, o sol não deixa de brilhar. E aí a gente tem que acreditar nisso. Nós temos que ter a consciência de que por trás daquela nuvem, por trás de toda aquela densidade de neblina, virá um novo dia. Isso é importante nós compreendermos. Continuando, ri da sua condição de corredora chorona. Não devemos ter vergonha de chorar. Nós temos que chorar de vez em quando, sim. Sem desespero, sem revolta, mas chorar faz parte. Esse negócio, né? Tem aquela música que o homem não chora, né? Homem chora, mulher chora, criança chora. Chorar é a nossa condição humana, né? É o que determina a nossa condição humana. Eu não sei se animal chora, mas nós que somos seres humanos temos que chorar, sim. A gente não tem que ter vergonha de chorar. Nós temos que, às vezes, extravasar em lágrimas as nossas dores e o nosso sofrimento. É claro que o choro não vai se transformar em revolta. De você ficar revoltado, ficar com raiva e quebrar tudo dentro de casa porque você está aborrecido, não. Mas chorar faz parte. E é fundamental, às vezes, a gente ter alguns dias de choro, de luto, para a gente fazer aquela escolha e seguir por um caminho. Recupera-se das contusões do coração. Então o coração fica contundido, fica machucado, né? E aí tem uma dinâmica que nós fazemos no ENEF, né? Que é o Encontro do Carnaval, que fala o seguinte: pega um papel alumínio e aí você utiliza esse papel. Aí depois no desenrolar da atividade, você vai amassando papel, amassando papel, amassando papel. No final, quando o papel está bem amassado, você recorta o papel e coloca um coração. E aí a pergunta é, qual o coração melhor? É aquele que está todo amassadinho ou aquele que está limpinho? Quer dizer, aquele que está sem amasso, né? Relembrando aqui, é o seguinte: você pega um papel, 2 papéis, pega o papel, o papel alumínio sem nada, faz um coração. Aí depois você amassa o outro papel e depois que está todo amassado, você vai lá e faz
o recorte do outro coração. Qual é o coração melhor? O coração melhor é o que está amassado, né? Ou seja, o coração amassado, o coração todo enrugado, significa um coração que sofreu e conseguiu superar a dor. E o coração sem amasso nenhum, aquele coração que ainda não sofreu, mas que está muito mais suscetível às dificuldades. Que quando vem a dificuldade, você às vezes não tem sabedoria. Então, o coração amassado, gente, aqui vocês devem estar ouvindo o cachorro latir, né? Então é porque é que o meu vizinho está saindo aqui com o cachorro. Eu estou gravando em casa, então tem essas recorrências, tá ok? Bom, enfim, então tem o coração amassado significa o coração cicatrizado, o coração vivido, o coração que buscou a sabedoria. Então, esse coração contundido é aquele que está preparado para compreender o sofrimento e sublimá-lo e mantê-lo em aberto. Bem, ela é corredora, jamais desiste. Então, depois do coração contundido, depois dos dias cobertos de chuva, do choro, do amor que não veio, não desistamos. A gente tem que continuar correndo. Nós temos que continuar buscando novos horizontes, novas estradas, novos caminhos. Então, temos que continuar correndo atrás da felicidade. Correr atrás da felicidade é a nossa busca, é a busca maior da nossa existência. Nós buscarmos ser feliz é a maior aquisição. Mas quando a gente vai ganhando sabedoria, quando o nosso coração vai ficando bem amassadinho, bem cicatrizado, nós vamos entender o que é ser feliz afinal. Ser feliz é servir. A gente vê qual é o grande trabalho dos amigos espirituais. Os amigos espirituais ficam lá no mundo espiritual descansando, fica lá batendo papo, fica lá jogando buraco, jogando dominó. Não, eles ficam trabalhando, servindo. E o servir é a felicidade. Então a gente vê, por exemplo, que em Campo da Paz, que é uma colônia que é dentro do umbral denso, que está na referência dos livros mensageiros, essa colônia é dentro do umbral denso e lá eles são felizes. Eles não estão no paraíso. Quando olha lá para fora, eles veem trovões, espíritos desequilibrados, gritos, lamentos, e aqueles grupos de samaritanos, de espíritos socorristas, periodicamente saem em caravanas para resgatar aqueles companheiros. E aí o que ocorre? Quando eles se adentram em Campos da Paz, muda o clima totalmente. É um clima de harmonia, um clima de paz, de tranquilidade, de intensidade. Então isso é ser feliz. Ser feliz é servir. Não é só a gente ficar achando, eu quero ganhar na loteria, quero ganhar 5 milhões na Mega Sena. Não é? E as conquistas materiais, elas são importantes, mas não são o que define a nossa felicidade. O que vai definir a felicidade, a busca pela felicidade, é nós nos aproximarmos dos nossos semelhantes e nos colocarmos à disposição para servir ao próximo. Aí coloca aqui, deixa para trás as trilhas percorridas. Quer dizer, não adianta a gente ficar lembrando, quando eu era moço, quando eu era bonito, quando eu não era careca, quando eu não era barrigudo, porque quando isso, quando aquilo, que já passou, passou. Né? Lógico que nós temos que lembrar, no sentido de lembrar o que foi bom, né? De manter o que foi bom como um aprendizado. As pessoas legais que nós encontramos na nossa vida representam um grande aprendizado, mas nós não devemos nos apegar ao passado. Nós temos que sempre caminhar em direção ao futuro. Ondulante da lama e esforço, quer dizer, atrás o que ficou? A lama e o esforço. O que é a lama? A lama são aqueles dias difíceis que nós nos esforçamos para superar e continuar correndo atrás da felicidade. Refazendo uma borboleta chamada esperança. Para a gente buscar a felicidade, nós temos que buscar manter acesa a esperança na vida, a esperança em dias melhores. Porque o grande problema atual também é isso.
eu não acho que o mundo não vai mudar, não, é daí para pior, vai piorar, ano que vem vai ser pior do que esse ano. Não, nós vamos melhorar um dia, a gente pode até não ser nessa encarnação, mas quando a gente voltar no nosso planeta, nós estaremos num mundo melhor. E essa construção do mundo melhor começa agora. Então, terminando, a corredora é uma taça de perfume. Quando nós permitimos que o perfume da vida ilumine os nossos dias com essa busca constante pela felicidade, nós transformamos a nossa existência numa taça de perfume. Perfume da caridade, da esperança, do sonhar com dias melhores. Para nós fecharmos o nosso comentário de hoje, nós vamos deixar aquele texto evangélico que nós fechamos os nossos estudos. E o texto de hoje é A Tempestade. Jesus, durante suas pregações, entrou num barco e ordenou aos seus discípulos passarem para a outra margem. Durante a travessia, sobreveio uma tempestade. Começou a entrar água no barco, o navio começou a afundar. Os discípulos, assustados, acordaram Jesus. Ele despertou e disse à tempestade: Amigo vento, acalmai a vossa fúria. Trago nas mãos o poema de Deus, revelando ao mundo o brilho das tempestades, presos à claridade dos trovões que despertam ao amanhecer. Venho indicar-lhes um caminho de luz que levarão ao porto seguro dos sonhos, um lugar onde poderão aplacar suas angústias e desabrocharem um dia repleto de perfumes, no qual a aproximação fraternal entre os semelhantes será possível. Por isso, acalmai-vos, ó vento. Acalmai-vos vós também, ó água. Trago nas mãos um líquido precioso chamado viver, que permitirá aos homens uma busca incessante na direção da felicidade, uma onda maior que levará aos homens à terra encantada da estesia, que modificará o olhar da humanidade perante os sofrimentos do destino. Não mais chorarão, porque os segredos das emoções raras serão desvendados. Sou o poeta, vindo das nuvens, encarregado de falar do amor de Deus aos habitantes da terra. Após dizer tais palavras, a tempestade amainou-se. Os discípulos entreolharam-se e murmuravam: Quem é este poeta que faz calar o vento e as águas? Jesus, ouvindo-os, disse-lhes: O dia que a poesia da fé arrebatar os vossos corações, as tempestades de vossas almas calar-se-ão, e as águas vivas dos sonhos lamberão as areias do vosso viver. Eu estava na margem, vendo o barco de Jesus afastar-se. Peguei meu próprio barco e segui. Porém, ao longo daqueles dias, tornei-me capaz de captar telepaticamente os ensinamentos poéticos de Jesus. Eu deixava que o significado de sua poesia penetrasse na minha alma como um clarão de luar, numa bela noite estrelada. Muita paz, até a próxima, que Jesus nos abençoe.